Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui ao nosso primeiro conteúdo da disciplina Microbiologia Aplicada, que é o uso, a aplicação de micro-organismos para remediar áreas contaminadas. Processo esse que é chamado de biorremediação. Mas antes da gente falar deste processo em si, vamos preparar o terreno abordando o que são áreas contaminadas, quais são as fontes de contaminação e o porquê é necessário fazer a remediação. Bom, o que são áreas contaminadas? São locais que apresentam substâncias tóxicas distribuídas de forma não controlada nos diferentes compartimentos do ambiente. Compartimentos esses como solo, água e ar, e que, em função do nível de concentração, determinam riscos potenciais aos seres vivos e ou prejuízos à qualidade dos recursos naturais. Um outro tipo de contaminação que a gente pode encontrar também em diversos locais é quando a gente tem a presença de micro-organismos patogênicos. Então, não são somente substâncias tóxicas que levam à contaminação das áreas, mas a presença também de micro-organismos patogênicos pode contaminar uma área. Quais são as principais fontes de contaminação que nós temos? Bom, primeiramente o processo industrial. É fato que a transformação de uma matéria-prima em um bem manufaturado gera resíduos. Se esses resíduos não forem tratados e descartados de forma correta, isso pode contaminar principalmente solos e águas, além do ambiente atmosférico. Então, as indústrias, elas são possíveis fontes de contaminação ambiental, assim como o processo de mineração. Vamos dar o um exemplo aqui da mineração do ouro. Muitas das vezes, o ouro é extraído com o uso de mercúrio. E se esse mercúrio não é utilizado de forma correta, ele também pode acabar contaminando o ambiente. A disposição de resíduos sólidos também é uma outra fonte. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem lixões. Então, o chorume gerado nesses lixões pode contaminar o ambiente subsuperficial, contaminando solo e água. As águas residuárias geradas aí nas nossas casas, nas próprias indústrias, também pode contaminar o ambiente, principalmente o ambiente aquático. Tá? Nestas águas residuárias, a gente vai encontrar uma grande quantidade de matéria orgânica. Porém, a gente pode encontrar também substâncias tóxicas, principalmente se for uma água residuária proveniente de uma indústria, de um processo industrial, que pode conter ali alguns metais pesados, algumas outras substâncias, alguns solventes e etc. Substâncias essas que são tóxicas para os seres vivos. Outra fonte de contaminação seria a agricultura e pecuária. A agricultura, ela utiliza insumos como os pesticidas, que, se não utilizados com parcimônia, pode acabar contaminando solo e água. A pecuária também, né? Muitas das vezes fármacos são utilizados aí na criação de bovinos e outros animais, esses animais, assim como nós, seres humanos, a gente acaba excretando muitas das vezes esses fármacos. Né? Esses fármacos podem acabar parando aí nos corpos hídricos. E por fim também o armazenamento e comercialização de substâncias tóxicas pode acabar gerando aí áreas contaminadas. Um exemplo seria postos de combustíveis. Né? Nos postos de combustíveis a gente tem um armazenamento da gasolina, do diesel em tanques subterrâneos. Então, a manipulação desses combustíveis pode, de alguma forma, acabar contaminando o ambiente. Né? Se você tem um vazamento, por exemplo, no tanque subterrâneo,
vai contaminar solo, vai contaminar água subterrânea, a própria manipulação, transporte dessas substâncias tóxicas podem acabar gerando as áreas contaminadas. E áreas contaminadas é a mesma coisa do que áreas degradadas? Elas são sinônimos? Para responder essa pergunta, vamos dar uma olhada no conceito de áreas degradadas. Estas áreas são locais que apresentam alterações negativas das suas propriedades físicas, como estrutura ou grau de compacidade, perda de matéria devido à erosão, e também devido à alteração de características químicas, devido a processos como salinização, lixiviação, deposição ácida e introdução de poluentes. Então vejam, quando eu digo áreas degradadas, essa degradação pode ser devido a uma alteração na propriedade física ou alteração nas propriedades químicas, tá? Agora, áreas contaminadas, a gente tem a presença de um contaminante. É aquela que tem uma alteração na sua característica química, tá? Então, o conceito de áreas degradadas, ele é mais amplo do que o conceito de áreas contaminadas, tá? Áreas degradadas engloba áreas contaminadas. Por exemplo, aqui eu tenho uma figura que mostra uma área em que a gente teve a remoção da cobertura vegetal, provavelmente nós temos aqui um processo erosivo e há uma alteração física aí, né? Então nós temos uma área degradada. Já nessa outra figura, a gente tem a presença de derivados de petróleo, né? Compostos químicos que são tóxicos, tá? Então eu tenho uma alteração química desta área, portanto ela é contaminada. Porém, uma área degradada também pode ter uma alteração química, tá? Então, além de ser uma área contaminada, esta área aqui é degradada, tá? Também é uma área degradada. Então, o que a gente tem é que toda área degradada, toda área contaminada, ela também é degradada. Porém, o inverso não é verdade, tá? A gente pode ter áreas degradadas devido a uma alteração física, tá? E não a uma alteração química. Bom, seguindo, eu gostaria de apresentar o exemplo de dois estados brasileiros, Minas Gerais e São Paulo, que realizam o gerenciamento de suas áreas contaminadas. Nós temos a Resolução 420 de 2009 do CONAMA, que rege, que traz as informações pertinentes ao gerenciamento de áreas contaminadas presentes aí nos diversos estados brasileiros. Então, anualmente, todo estado precisa fazer esse gerenciamento e dar publicidade sobre as suas áreas contaminadas. E o estado de Minas Gerais apresenta anualmente uma publicação denominada Inventário de Áreas Contaminadas. Então, nesta publicação, a gente encontra, por exemplo, a localização dessas áreas, qual tipo de contaminante a gente vai encontrar ali, se essa área está sendo remediada ou não, e outras informações pertinentes ao gerenciamento destas áreas. No documento mais recente, de 2023, a gente encontra a seguinte informação. Existem no estado de Minas Gerais 740 áreas contaminadas, né? E esse documento traz o detalhamento das características destas áreas. Minas Gerais começou a fazer o monitoramento, o gerenciamento de áreas contaminadas no ano de 2007, antes mesmo da Resolução 420 de 2009. E aí a gente encontra os dados dessa figura que traz a evolução do número de áreas contaminadas ao longo de todos esses anos de gerenciamento.
Analisando quais foram as fontes de contaminação destas áreas no estado de Minas Gerais, a gente encontra que as atividades desenvolvidas em postos de combustíveis representam a principal fonte de contaminação. 72% das áreas contaminadas nesse estado é decorrente da comercialização de combustíveis automotivos, né? E essa contaminação ela é principalmente subsuperficial, contaminando solo e água subterrânea. Outras atividades também são responsáveis por essas contaminações, como atividade industrial, indústria metalúrgica, atividades relacionadas à ferrovia, refino de petróleo, atividades minerárias, bases de combustíveis, né, que também faz a comercialização aí de combustíveis, indústria química e outras atividades. Se os postos de combustíveis são as principais fontes de contaminação, espera-se que o principal contaminante seja hidrocarbonetos derivados de petróleo. Então, 52,6% das áreas contaminadas no estado de Minas Gerais a gente vai encontrar hidrocarbonetos. São Paulo também faz o gerenciamento de suas áreas contaminadas por meio da CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. No último documento publicado pela CETESB, em 2022, a gente encontra a seguinte informação. Existem no estado de São Paulo 6.888 áreas contaminadas e reabilitadas, sendo que 77,5% são áreas aptas para o uso, ou seja, que já foram remediadas ou que estão com medidas de intervenção aprovadas. Os principais contaminantes presentes nestas áreas são os combustíveis automotivos, seguidos por solventes aromáticos, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e metais. A gente encontra também outras classes de contaminantes, como as bifenilas policloradas, solventes aromáticos halogenados, fenóis e etc. E quando a gente analisa as principais técnicas de remediação implantadas nestas áreas contaminadas do estado de São Paulo, a gente verifica que existe uma diversidade grande de técnicas, né? Técnicas químicas, físicas e biológicas, como, por exemplo, extração multifásica, bombeamento e tratamento, recuperação de fase livre, remoção de solo, resíduo e etc. O que vai nos interessar na nossa disciplina são aquelas técnicas biológicas, tá? Representada principalmente por atenuação natural monitorada, biorremediação, biosparging e biovending. A biorremediação é uma técnica que ainda é pouco utilizada no Brasil, porém ela pode ser extremamente promissora, tá? Para a remediação dessas áreas contaminadas, uma vez que a gente é um país tropical, possui temperaturas que favorecem técnicas biológicas, além da gente ter também aí solos com grande biodiversidade, que de certa forma pode contribuir aí para a degradação e consequente biorremediação dessas áreas contaminadas.